Fala aí, caras, beleza? Hoje eu quero falar sobre o grande perigo do paradoxo do estudo infinito. Eu bolei esse termo agora e isso aí acontece por quê? Simples. Muitas vezes, quando a gente está começando no mundo da guitarra, isso é muito comum. Hoje a gente tem acesso praticamente infinito à informação. Então você entra aí no YouTube, vê um vídeo, vê outro vídeo falando sobre guitarra, às vezes falando sobre o mesmo tema. São vários canais falando de guitarra. É óbvio que a gente encontra isso sobre outros temas, mas no nosso canal aqui falamos de música. E você começa a acreditar que para você tocar bem, você tem que virar uma espécie de acumulador de conhecimento. E é exatamente aí onde mora o grande problema de muitos músicos, eu posso dizer até de cara que já está na estrada aí há bastante tempo, tá? Que ainda não se tocou que ele está jogando tempo e energia fora com coisas que não acrescentam, pelo menos nesse momento, o desenvolvimento dele enquanto músico. Esse é um vídeo daquela série onde eu faço a proposta da gente ler um livro por mês por 6 meses. Então, são 6 livros. A gente já leu aqui o Hábitos Atômicos, eu trouxe aqui um resumo aqui do Hábitos Atômicos, e hoje eu vou trazer sobre o livro Essencialismo. E a ideia é trazer isso para o nosso contexto da música. Às vezes os músicos acham que a vida de músico é só tocar um instrumento, é só fazer show, é só estudar, é só partitura, corda, guitarra, violão. E a verdade é que, mais do que nunca, a gente precisa colocar na nossa bag de músico outros conhecimentos que a princípio não seriam conhecimentos essencialmente musicais. São conhecimentos comportamentais, conhecimentos técnicos que não teria, né, nada a ver uma ligação direta com apenas tocar um instrumento. E aí essa é a proposta desse vídeo de hoje. Eu li o livro Essencialismo e vou contextualizar ele aqui para nós músicos, aonde que o essencialismo pode nos ajudar, pode fazer com que a gente tenha uma vida de músico mais tranquila, mais leve e nem por isso menos produtiva. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, sou professor de música já há muito tempo, deve ter aí uns 20, 25 anos, e aqui no canal a gente fala de música, falamos de guitarra, falamos de violão, e hoje nós vamos falar de mentalidade de músico, nós vamos falar sobre o músico essencialista. E voltando àquela primeira cena do cara que comprou seu instrumento e começa a pesquisar um monte de temas ali nas redes sociais, esse cara ele é soterrado por um monte de opiniões e ele vai seguindo aquilo ali, daqui a pouco ele está entre muitos tutoriais, muitas escalas, muitas formas de estudar. Você tem que estudar isso. Se você não tocar essa escala, você não é músico. Tem muito cara que joga isso na cara do seu público. Aqui não é o caso. Eu quero te ajudar a ser um melhor músico. Eu quero te ajudar a sair do iniciante, desenvolver, botar seu sonho para tocar instrumento, para funcionar. E eu posso dizer com toda certeza, você consegue fazer muito com muito menos. O processo aqui não é adicionar mais camadas de complexidade ao nosso estudo. A ideia é justamente o contrário. A gente precisa tirar. É como se fosse aquela história do Davi. Quem é que fez o Davi no mármore lá? Foi o Michelangelo, né? Foi o Michelangelo. Pô, cara, me vê esse exemplo aqui agora. E deu que eu não fico pesquisando muito, vou em cima da cultura geral. Eu acho que foi o Michelangelo, onde ele diz que ele viu a pedra ali bruta e ele viu o Davi, a estátua, dentro da pedra. Então, ele não construiu o Davi, ele tirou o Davi de dentro da pedra, ele precisou só tirar o excesso de pedra que estava rodeando a estátua de Davi. E essa é uma analogia muito interessante porque para você se tornar um músico, um bom músico, você tocar legal o seu instrumento, você tem que tirar esse músico
de dentro da pedra bruta, você tem que tirar complexidade, você tem que tirar muitas camadas de material, de conteúdo, que pelo menos nesse momento eles não vão agregar nada para o seu crescimento. Quando o cara está nessa situação, rodeado de vários métodos e várias escalas e pensando que ele só vai ser um músico quando ele tocar todos os gêneros e todos os instrumentos, porque isso é uma coisa comum, tá, cara? Eu que já tenho muito tempo, nossa, quantas vezes naquele churrasco de família do domingo vem a tia gorda perguntar se eu toco todos os instrumentos, se eu toco o Luan Santana. E aí, se você fala que não, a pessoa olha para você, então você não é músico. Olha, bicho, ouvir isso de civil é terrível, mas a verdade é que, e daí? Né? Que problema tem isso? Você toca um gênero, você toca um instrumento, e a gente precisa assumir isso e não ter medo de dizer que você não toca tudo. Senão a grande verdade é que você não vai tocar nada mesmo. Você termina ficando preso na situação da impotência aprendida, que é exatamente isso. Você fica soterrado de tanto conteúdo, de tanta teoria, de tantas coisas que você precisa fazer, que aí existem duas situações como consequência. Uma, você abandona, porque você vai chegar num momento, vai estagnar, não vai ver evolução alguma, e você vai simplesmente colocar o seu instrumento naquele cantinho da sala e nunca mais vai olhar para ele. Segunda situação, você vai pisar no acelerador. Isso aí, na época que eu trabalhava no mercado financeiro, a gente chamava de o trade da vingança. O cara vai fazer um day trade, ele toma um toco lá do mercado e aí ele parte para o all-in, né? Ele vai para tudo ou nada e termina ficando com nada. E isso acontece também no caso aqui do nosso estudo. Você chega num momento que você estagna, você não vê evolução, e aí você acha que a solução é pisar no acelerador e consumir mais e mais conteúdo e tentar colocar isso em prática. A verdade é que você não vai conseguir, provavelmente você vai terminar caindo lá na primeira situação e vai desistir do seu instrumento. Então, a ideia principal do livro, isso a gente pode aplicar para a música, a gente pode aplicar para o contexto empresarial, porque, afinal das contas, esse é um livro que ele traz muitos exemplos do ambiente empresarial. A grande máxima é tirar o que é desnecessário, pelo menos naquele momento. Então, não estou falando que as coisas não têm valor, elas não são necessárias para aquele contexto, para aquele momento, para aquele objetivo que você quer atingir. E aí, dessa forma, você consegue focar no que é realmente essencial, o que é realmente a prioridade. E é legal eu deixar bem explícito aqui que eu estou falando prioridade sem o S. Normalmente as pessoas falam prioridades com S no final, plural. E é um negócio esquisito, porque prioridade ela tem que ser uma só. A ideia é essa, é a gente pensar no que é realmente mais importante, a nata, e focar nela para que a gente tenha realmente bons resultados. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso é justamente entender que nós temos o poder da escolha. Você tem o poder da escolha, você pode escolher o que você quer estudar, qual instrumento você quer estudar, qual música você quer tocar, quais gêneros você gosta mais e você tem uma afeição maior, quais são seus gostos. Você pode escolher isso. Porque se você não escolher, cara, quem vai escolher é quem? É o algoritmo do YouTube, é o algoritmo do Instagram, é a tia do churrasco de domingo. As pessoas elas vão começar a direcionar o que você deve tocar. E a verdade é que você tem que tocar aquilo que você quer tocar. E você tem o poder da escolha para isso. Quando você entende que você tem um poder da escolha, você começa a ir em direção de se tornar um músico essencialista. Olha aí, outro termo que eu bolei agora. Vamos nos tornar músicos essencialistas. E o músico essencialista, ele sabe muito bem que 30 minutos focado naquilo que realmente é importante para a evolução dele, seja a evolução técnica com o instrumento, seja na evolução de uma percepção musical, aquilo que é realmente importante para levar ele para um próximo patamar,
é muito melhor do que a situação de passar, às vezes, 4, 6, 8 horas, 12 horas com um estudo disperso. Quantas vezes eu mesmo, tá? Não estou me excluindo dessa, não. Quantas vezes a gente passa, pega o instrumento, pô, vou estudar um pouquinho. E aí você fica tocando ali aquelas coisinhas que você já toca tem uns 10 anos e que não vão fazer você evoluir, né? E a gente precisa evoluir, a gente precisa pegar um novo, colocar um novo para funcionar. É claro que essas coisas que a gente gosta de tocar, elas têm espaço, é importante que elas tenham um espaço na nossa rotina de estudo, mas elas chegam num momento que elas começam a se tornar aquela pedra bruta. A gente tem que tirar elas da frente para poder lapidar, para poder tirar o músico que a gente quer ser de lá de dentro da pedra. Então, a primeira grande máxima que eu tiro da leitura desse livro e colocando no nosso contexto é: você tem total autonomia para escolher como que será o seu estudo do instrumento, como que será sua carreira com o instrumento, o que você vai tocar, o que você vai estudar, porque se você não fizer isso, os outros vão fazer isso por você, e eu posso te dizer que quase 100% das vezes não vai ser legal para você. E aí, a partir do momento que você entende que possui o poder da escolha, o que escolher? Bom, a gente termina caindo naquela famosa lei de Pareto, né? Todo mundo fala da lei de Pareto, então eu vou passar rápido por ela, mas aquela ideia muito interessante de que 20% dos seus esforços, da energia que você vai dedicar, vai te render 80% dos resultados. E aí, mais uma vez, a gente cai naquela montanha de conteúdos, de métodos, de escalas que a gente acredita que precisa estudar para se tornar um músico bom, e a gente não entende que apenas 20% daquilo ali vai nos render realmente benefícios para a nossa evolução. Então, a partir do momento que a gente tem um poder da escolha, é começar a olhar para a nossa, vamos dizer, a nossa bagagem de conhecimento, ou tudo que a gente tem aí de apostila, de livro, de método, e realmente começar a escolher o que realmente, quais são aqueles 20% que vão nos trazer ganhos reais para a nossa evolução. Eu falei muito aqui, vamos dizer assim, de repertório, né, de escala, de conteúdo, mas existem outras coisas, existem outros detalhes que fazem parte desses 20% que às vezes a gente realmente não faz nem ideia da importância deles. Então, por exemplo, a postura do instrumento, isso daqui faz uma diferença danada. Imagina você passar 1 hora, 2 horas tocando o instrumento com uma postura ruim. Isso vai refletir no seu desempenho técnico, sim. Ângulo dos dedos para quem toca dedilhado. Ou o ângulo da paleta para quem toca com a guitarra ou toca o violão, né, com a paleta. O que mais? Sim, aqui ó, na mão esquerda, né, o ajuste fino da distância dos dedos para as cordas. Então, você não vai colocar o seu dedo, encostar ele lá no cotovelo, né? Os dedos eles precisam ficar aqui bem próximos. Você vai começar a economizar energia, distância, para a sua técnica ficar mais apurada. São pequenos detalhes que fazem parte dos 20% que vão te render 80% de benefícios. A grande máxima aqui é que a gente passando meia hora, 40 minutos, 1 hora, resolvendo de forma deliberada, consciente, pequenos ajustes, eles vão render muito mais do que um dia inteiro de estudos. O terceiro princípio, e esse daqui ele me surpreendeu no livro, vou ser sincero, é a gente não dar importância para dormir. A minha esposa fala que eu tenho o ciclo circadiano todo errado, e a verdade é que eu durmo tarde, não sinto sono, eu durmo por volta de meia-noite, né, meia-noite e meia, às vezes 1 hora, eu não sinto sono, eu levanto até cedo, 6 horas, né, no máximo 7 horas eu estou levantando, e é meio zoado, né? Aí existe teoria que é porque eu não enxergo, mas o fato é que dormir faz muita diferença no nosso desempenho.
apesar de eu dormir pouco e ter os horários meio desregulado, mas eu sinto muita diferença, por exemplo, se eu pegar uma leitura logo que eu acordo, né? Acorda, toma um café, né? E vai ler, vai estudar, vai pensar vai fazer uma atividade mais cognitiva que demanda, né, mais poder de processamento do cérebro. Faz muita diferença fazer isso logo depois que eu acordo. E é claro, isso daí vale para mim, vale para você também. Mas a quantidade de sono também é importante. E aí a gente termina caindo num bom exemplo que o livro traz, aquele famoso experimento que terminou rendendo um livro do Michael Gladwell, que fala sobre as 10.000 horas para a gente se tornar um virtuoso e um excelente em determinada coisa, para atingirmos a maestria naquelas coisas que a gente se propõe a fazer. Então, 10.000 horas. E a ideia desse livro terminou vindo de uma pesquisa que fizeram com músicos violinistas. Né? E tem lá uma tabela que fala que os mais virtuosos foram aqueles que estudaram em média 10.000 horas, e aí tem os que são bons, 7.000 horas, e tem aqueles que não são tão bons assim, mas que são bonzinhos também, terminam virando professores de música, que são aqueles que estudaram em média 4.000 horas. Mas no livro não fala de um aspecto interessante que esse estudo traz, que é a questão do sono. Os caras que tinham um desempenho melhor com o violino, além das 10.000 horas estudando, os caras tinham também boas horas de sono, chegando às vezes a dormir no meio do dia, né, acrescentando aí mais um tempinho de sono. Faz diferença sim, é legal. Às vezes eu tiro até uma sonequinha aqui no meio do dia e eu percebo que o dia rende mais, né? Existem até, uma vez eu morei numa cidade pequena de litoral aqui do estado, e a gente até que estranhou um pouco, porque a gente morou o tempo, eu e minha esposa, né? Nós moramos o tempo todo aqui na capital, voltamos para a capital, né, moramos nessa cidade 1 ano e meio, 2 anos. E lá as pessoas, o comércio para no meio do dia para almoço. O dono, né, os funcionários, para ali no meio do dia para a famosa a cesta, né? Siesta. E eu já ouvi falar que existem países que isso é cultura praticamente nacional. Então eu acho que é interessante a gente rever a questão do sono. Bom, eu não sei se eu vou conseguir isso, né? Meu sono é zoado desde criança, mas no final das contas eu defendo, passo isso para você e eu torço que você coloque isso em prática. Vamos dar mais importância para as horas de sono. E para que não fique uma mera recomendação politicamente correta da gente dormir mais, mas vamos entender o seguinte: é a hora de sono onde todo aquele conhecimento que a gente absorveu ao longo do dia, ele vai ser consolidado nas camadas mais profundas do cérebro. Então, a coordenação motora, aquela escala que a gente estudou, que a gente aprendeu, parece que o cérebro, a gente pode até imaginar que ele desliga na hora do sono, mas muito pelo contrário, ele está funcionando num outro nível, como se fosse aquelas famosas subrotinas que a gente fala tanto dos sistemas operacionais dos computadores. Né? A subrotina está ali trabalhando por debaixo dos panos para que muitas coisas funcionem bem. E com a gente parece que é a mesma coisa, né? A gente vai dormir, o cérebro ele começa a consolidar aquele estudo de técnica que a gente fez, aquelas páginas de livro que a gente leu. Então, o sono, sim, ele é importante e ele tem explicações lógicas, né, respaldadas em estudos para poder a gente dar mais importância para o nosso sono. O próximo princípio o autor chama de a regra dos 90. Isso daqui é muito fácil da gente colocar em prática, ou melhor, não é não, tá? Tem gente aqui que vai ter problema com essa regra dos 90. Mas você que já toca há algum tempo, provavelmente você já passou por essa situação algumas vezes, que vão surgindo aquelas oportunidades de você tocar em algum lugar, tocar com uma banda, tocar outra banda, rola um convite, vão tocar aqui, toca na igreja, toca no bar, no pub, na rua, na praça. E a verdade é que isso pode virar uma armadilha, porque
você vai tocar repertórios diferentes, você vai tocar com pessoas diferentes, com um ritmo de ensaio, de estudos diferentes, ambientes diferentes que demandam às vezes um equipamento ou outro. Isso tudo vai te sobrecarregando. E a nossa ideia principal aqui é justamente tirar o que te atrapalha da frente para que você atinja a excelência em algumas coisas. Então a regra dos 90, ela você vai aplicar tanto no seu contexto de convites para tocar, convites para participar em bandas, mas também você vai aplicar ele no que você precisa estudar, né? Naquilo que você vai colocar na sua prancheta de estudo, vai colocar aí na sua estante de partitura. E é uma regra muito simples. Você vai pegar e vai pontuar de 0 a 100. Então, por exemplo, você recebeu, por exemplo, um convite para tocar em uma banda. Você vai pontuar o nível de importância que isso tem para você de 0 a 100. Se for de 90 para cima, beleza, você aceita o convite. Se for de 90 para baixo, você corta. Nossa, João, mas deu 89. Corta. Não aceita o convite. A mesma coisa para o estudo. Tem que... O cara toca blues, e aí ele pega, dá na cabeça dele, porque ele viu um influenciador falando aí que todo guitarrista tem que tocar modos gregos. E aí o cara acha que ele tem que tocar modos gregos. Mas, poxa, cara, ele curte blues, ele é um músico de blues, ele já toca nos pubs aí de procedência duvidosa, entendeu? Com uísque adulterado. O esquema dele é blues. Para que ele vai mexer com modos gregos? A não ser que, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente não ser radical, você já tem muito tempo de estrada e realmente está pensando em migrar para novos terrenos na música, mas se realmente não for o caso, modos gregos é uma ótima ideia, é legal, mas aí ele fica pontuado 85, pronto. É a pontuação para a gente descartar o estudo de modos gregos. É assim que funciona a regra dos 90. O próximo princípio, a próxima lição, é a capacidade de remover o gargalo técnico. E no livro ele traz até um exemplo interessante, que é de um grupo de escoteiros, de trilheiros, né? Ali o pessoal fazendo uma trilha, e você tem pessoas, cada uma com o seu condicionamento físico, e aí ele dá o exemplo de um camarada, talvez mais acima do peso, talvez mais carregado, talvez mais sedentário, que vai ficando para trás e naturalmente, né, ele termina atrasando o grupo todo. E aí a ideia que ele apresenta lá no livro é que justamente você pega esse cara, bota ele lá na frente, divide o peso dele com todo mundo que está caminhando junto, para poder esse cara ficar mais leve, ficar mais disposto, e assim o grupo conseguir andar mais rápido. A ideia aqui, quando a gente transporta para o estudo do instrumento, para o estudo da guitarra, é justamente que, vou dar um exemplo bem palpável, né? Você vai pegar uma música. Cara, a música normalmente ela não é toda difícil, né? Você vai pegar uma peça musical tanto para o violão, para a guitarra, qualquer outro instrumento, isso aqui vale para qualquer músico. O que vai dar trabalho são meia dúzia de compasso no meio de uma música que tem lá 8 páginas de partitura, né? Eu estou falando aqui de violão, se a gente falar de piano, aí vai para a casa das dezenas de páginas. Mas a verdade é que são poucos trechos e trechos pequenos que realmente trazem um desafio. São esses os trechos que a gente pode comparar lá com o cara que fica para trás na trilha. A ideia é concentrar nesses trechos, é resolver esses trechos. Então, em vez da gente pegar e gastar todo o nosso tempo de estudo estudando a música inteira, por que não reservar uma boa parte do estudo para justamente resolver esse gargalo técnico no nosso estudo? Porque automaticamente, a partir do momento que a gente resolver isso, a música toda vai subir para um próximo patamar. Eu dei exemplo aqui de um compasso de uma música, mas às vezes o gargalo ele pode estar na nossa técnica. Então, os dedos da mão esquerda que estão levantando demais e por isso não estão conseguindo atingir as cordas em tempo hábil, ou o ângulo da paleta, ou o ângulo da mão, são também questões importantes que a gente pode prestar atenção porque eles podem estar funcionando, né, como
um gargalo técnico atrapalhando aí o nosso desempenho. O próximo princípio, próxima lição aqui seria a regra dos 50. Eu acho que assim, uma vez que a gente resolveu nossas questões de estudo do gargalo técnico, do que é mais importante, a gente cai aqui no âmbito do tempo. A regra dos 50 tem muito a ver com os prazos. E ela é muito simples de entender. Ela, no final das contas, funciona como uma margem de segurança para que a gente não fique passando aperto. No final das contas, quando a gente quer atingir alta performance em determinada coisa, a gente não quer uma dor de cabeça de um imprevisto que vai pegar a gente ali de surpresa e a gente termina tendo que desviar do nosso plano de voo para poder ficar apagando incêndio. Então a regra dos 50 ela é muito simples. A gente acrescenta 50% de margem de segurança. Isso aqui dá para fazer um paralelo tranquilinho com o mercado financeiro, né? Algo que a gente chama de margem de garantia lá no mercado financeiro, isso existe, né? Você não consegue investir, comprar entrar em determinados ativos dentro do mercado financeiro se você não tiver garantias. E essas garantias elas precisam corresponder a uma porcentagem desse instrumento financeiro que você quer contratar. No caso aqui, falando de tempo, poxa, você entrou para uma banda, você tem um projeto que você quer entregar e você acredita que você consegue fazer isso em 15 dias. Usando a regra aqui dos 50%, você vai jogar mais 50% de prazo nisso daí. Então, você vai jogar mais uma semana, 3 semanas, elas serão suficientes para você conseguir fazer com folga. Pô, João, mas eu consigo fazer com 15 dias. O detalhe, e aí nós vamos chamar um outro cara aí conhecido do mercado financeiro, o Nassim Taleb. O interessante é que o futuro é opaco. Então, tudo bem, a gente consegue em 15 dias, mas a gente não sabe o que pode acontecer em 15 dias que faça com que a gente saia da nossa rota principal, mesmo que seja por um breve momento, e atrase um pouco o caminhar das coisas. Então, é muito importante colocar essa margem de segurança. E isso aí a gente pode aplicar para uma música que você está estudando, para um repertório que você precisa vencer aí para ingressar numa banda e qualquer outro projeto, seja ele musical ou não. Ainda falando sobre margens de segurança e para a gente fazer as coisas com calma, que aí o progresso é certo, vem um conceito que ele traz que é como é que é? Progresso mínimo viável. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui o nome certinho. É isso mesmo, progresso mínimo viável. É porque eu anoto as coisas aqui, a gente tem que olhar as colinhas de vez em quando para falar bonitinho. E isso aqui é muito simples. A gente não precisa vencer um gigante todos os dias. Você precisa de pequenos progressos todos os dias. Lembra lá do livro do Hábitos Atômicos, né, do Brailsford, aonde ele fazia uma melhoria de 1% em vários aspectos lá da equipe de ciclismo da Inglaterra. E aí, olha só, né, é um ponto aonde os dois livros terminam dialogando. A gente aqui, o músico essencialista, ele não vai buscar matar um leão por dia e um dragão nas quartas. Ele vai colecionar pequenas vitórias todos os dias, porque quando chegar lá no médio, longo prazo, esse acúmulo de pequenas vitórias vão resultar em grandes vitórias, né? Em grandes resultados. Além de pequenas vitórias todos os dias, elas são boas para o nosso ego. Imagina só, você só ficar feliz da vida porque atingiu um objetivo daqui 12 meses. É muito melhor você ter uma vitória hoje, uma vitória amanhã, uma vitória depois de amanhã. Você vai ficando animado, vai ficando feliz, você volta todos os dias para o seu instrumento motivado para continuar estudando, porque você sabe que todos os dias você está colecionando uma pequena vitória. Então, para concluir, quando a gente se torna um músico essencialista, a gente passa por uma transformação comportamental, aonde a gente começa a entender que o mais importante não são nas notas que a gente está tocando, que a gente escolhe tocar. Muito pelo contrário, a grande transformação, os grandes resultados
estão nas notas que a gente escolhe não tocar, nos convites que a gente escolhe não ir, nas músicas que elas não vão agregar nada ao nosso desenvolvimento como músicos e por isso a gente escolhe não tocar. Então, se você quer evoluir, seja como um guitarrista, um violonista ou qualquer outro instrumentista, a ideia principal é tirar tudo aquilo que não faz parte dos seus objetivos, tudo aquilo que não é prioridade e estabelecer uma única meta, uma meta mensurável que você consegue atingir, que você consegue ter evoluções diárias e isso pode te motivar. Por exemplo, você pode dar como um objetivo tocar uma peça nos próximos 30 dias. Quando eu falo peça, é termo de músico de conservatório, né? Uma música, você pode tocar uma música, você pode pegar um solo de guitarra, daqueles bem cabeludos mesmo, e botar como meta de estudar só isso nos próximos 30 dias. Ou você tem um projeto de aprender a improvisar, então nos próximos 3 meses eu vou estudar improviso em pelo menos 3 tonalidades diferentes, dominando por completo o braço da guitarra ou do violão. A ideia é, voltando lá no exemplo do Michelangelo, é a gente tirar toda aquela camada de pedra, de mármore, que não faz parte do Davi. E se você chegou aqui no final do vídeo e ainda não se inscreveu, cara, quebra esse galho aí, cara. O vídeo foi legal, você chegou aqui no final do vídeo, então você gostou do vídeo, você gostou de mim, você me achou um cara maneiro, se inscreve aí porque você vai conseguir acompanhar com mais facilidade. Aqui eu lanço vídeos todas as semanas, acredito que eu consigo lançar 2 vídeos por semana e a ideia é justamente te motivar, mostrar para você que o mundo da música é bacana, o mundo da música não é um bicho de 7 cabeças, que qualquer um pode entrar, qualquer um pode se divertir, pode tocar, pode aprender, pode evoluir com a música. No mais, se quiser trocar uma ideia, pode deixar aí nos comentários, eu respondo os comentários, ou pode me chamar lá no Instagram também, lá no direct. Lá no Instagram eu posto o meu trabalho como professor de música, que é uma coisa que eu curto muito, boto a molecada lá para tocar, filme, boto no Instagram, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.